Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. O primeiro assunto que eu vou abordar aqui é exatamente esse que foi finalizado pelo vereador e presidente da nossa casa, o Alessandro Bussola. De fato, o senhor tem razão. Nós temos que avaliar a competência, o que foi definido para que os policiais militares, quando estão no exercício da atividade delegada, o que devem fazer e o que não devem fazer. Como o nome próprio diz, atividade delegada. O que é uma atividade delegada? Isso significa que o município, no uso das suas atribuições, ele tem a atribuição exclusiva de determinadas fiscalizações, entre as quais a do comércio ambulante, entre as quais aquilo que o município preceitua, o que pode e o que não pode ser comercializado nas vias públicas. Sendo assim, os policiais militares, quando designados para atividade delegada, que aliás eles se inscrevem voluntariamente, porque o comando não tem possibilidade de escalar ninguém, e sim de oferecer oportunidade, quando os policiais desempenham essa função, eles têm por hábito receber uma documentação do comandante para saber que tipo de atividade ele deve desenvolver naquele dia. Ele não sai lá do quartel ou vai para o local da atividade delegada simplesmente sem saber o que fazer. Muito bem. O presidente da Câmara, junto com outro vereador, que eu prefiro não mencionar o nome dele aqui, eles foram autores de uma lei em que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do município de Bauru, que é a Lei 6.668, de 8 de maio de 2015. Eu vou chegar nessa lei, mas primeiro eu preciso fazer uma abordagem de uma lei que existe, que é vigente no nosso município, que é a Lei 6.269, de 29 de outubro de 2012, que diz o seguinte: as quadras 1 a 7 da Rua Batista de Carvalho, aqui denominada Calçadão, e os trechos das ruas transversais, ficam transferidas para a categoria de bens de uso comum para bens de uso especial. Aí o artigo 4º, que foi alterado por uma outra lei em 2013, a redação dele ficou a seguinte: artigo 4º, só será permitido o comércio regularmente estabelecido, eventos de caráter artístico, religioso, cultural ou institucional, sem finalidade econômica, que não venha a degradar a limpeza e o normal uso do calçadão. Muito bem. Em 2015, foi aprovada aqui nessa casa a lei que eu acabei de mencionar, 6.668, que é uma lei geral, e a lei do calçadão é uma lei especial, em que essa lei, no seu artigo 2º, diz o seguinte: compreende-se como atividades culturais de artista de rua como o teatro, a dança individual ou em grupo, a capoeira, a mímica, as artes plásticas, o malabarismo ou outra atividade circense, a música, artes visuais e plásticas, o folclore, o hip-hop, a literatura e a poesia declamada ou exposição física de obras. Artigo 3º. Durante a atividade ou evento, ou qualquer termo, fica permitida a comercialização de bens artísticos culturais duráveis como CD, DVD, livro, quadro, peças artesanais, desde que observadas as seguintes condições: que sejam as obras, seja de própria autoria daquela pessoa que está comercializando. Muito bem, criou-se então um dilema. Afinal de contas, no calçadão da quadra 1 a 7, pode ou não pode ser comercializado qualquer tipo de produto na calçada propriamente dito? Aí, para dirimir essa dúvida, a Procuradoria do nosso município, a Procuradora Jurídica, a Marina Lopes Miranda,
ela pegou e emitiu o seguinte parecer, resumidamente, que é o parecer do processo 159/16, porque houve um questionamento dos comerciantes do calçadão. E ela diz o seguinte, que a norma especial prevalece sobre a geral, ou seja, a lei do calçadão de 2012 prevalece sobre a norma geral de 2015. Aí ela finaliza da seguinte forma: portanto, nas quadras 1 a 7 do calçadão, somente serão permitidos eventos artísticos, religiosos e culturais, sem finalidade econômica, que não venha a degradar o local e desde que aprovados pelas secretarias competentes. Tendo em vista que os hippies, que o problema foi com um artesão hippie, exerce atividades com finalidade econômica, essas atividades não serão permitidas no calçadão. E aí, o Ricardo Fernando Barreto, diretor de divisão de fiscalização da Secretaria do Planejamento, não poderia se omitir e enviou um ofício para a Polícia Militar, datado de 21 de março de 2017, dizendo o seguinte: venho através deste solicitar que os policiais militares que estiverem em exercício através da atividade delegada na área central, no calçadão da Batista de Carvalho, especificamente, venham a atender o que prevê a Lei 6.269, em consonância com o parecer do processo 159/2016, que é esse que eu acabei de ler. Ou seja, qual é a orientação para o policial militar que vai desenvolver atividade delegada no calçadão da Batista de Carvalho? Que lá não é permitido qualquer tipo de comércio ambulante, seja de artesão, seja de qualquer forma, a não ser aquele realizado pelos próprios lojistas em seus devidos estabelecimentos comerciais. Portanto, essa polêmica que foi criada e que foi difundida pelas redes sociais, basta o seguinte: há uma interpretação de todas as normas jurídicas vigentes, e não apenas uma isoladamente, dando a interpretação que se pretenda dar. Leiam isso aqui. Vocês, antes de falarem e reclamar e culpar a CEPLAN, culpar o prefeito, ou culpar a polícia militar, leiam. As normas existem para serem interpretadas, e não simplesmente para serem interpretadas do seu jeito. Era isso. Defendo a manutenção da atividade delegada e parabenizo a CEPLAN pela determinação e orientação dada aos policiais, porque essa orientação está respaldada em lei e num parecer da Procuradoria do nosso município. Segundo assunto, aproveitando o tempo que me resta, nós tivemos um incidente envolvendo motoristas de aplicativo e taxistas no último final de semana. Fui muito questionado por pessoas, tanto ligadas aos aplicativos, como também por taxistas, sobre o que eu acho que deveria fazer. Eu entendo o seguinte, que nós temos que cumprir a lei. A Lei 13.640, 2018, que é uma lei federal, que foi sancionada pelo Senado, diz o seguinte, resumidamente: os municípios terão competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte. Ninguém é contra a regulamentação. 2, cobrança dos tributos municipais. Também acho que também deve ser estendido aos taxistas. 3, exigir a contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros. Correto? O seguro obrigatório, que é o DPVAT, a inscrição do motorista como contribuinte individual do INSS, também interessante. Isso está previsto em lei. Não será necessário, também está previsto em lei, a autorização prévia emitida pelo Poder Público Municipal para o motorista de aplicativo. Ou seja, o que hoje eles exercem está respaldado em lei, sim. Precisa de um complemento para a regulamentação? Precisa, e isso vai ser feito. Tanto é que o Ministério Público já determinou que o Poder Público Municipal assim o faça.
Não há obrigatoriedade de motorista ser o proprietário nem de utilizar placa vermelha, como alguns aventavam naquela ocasião. Aliás, se fosse placa vermelha, os motoristas de aplicativos também teriam isenção de IPI, de ICMS, para comprar os seus veículos, que representa aproximadamente 30% do valor. Então, eu entendo, e que eu sou legalista, por natureza, que deve ser regulamentado, sim, mas também deve ser regulamentado os dois serviços, o de táxi e o dos aplicativos. Porque hoje o serviço de táxi aqui em Bauru, a legislação está muito esparsa, precisa concentrar numa única legislação, a exemplo dos transportadores de escolares, que está em tramitação por essa Câmara. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: em 1996, o governo privatizou a Telebrás, sabe por quê? Porque cada um de nós aqui que tinha que desembolsar uma fortuna para comprar um telefone. Uma fortuna. Tinha gente aqui que se aproveitava e alugava telefone. Eu mesmo fui um desses locatários, porque eu não tinha condições de comprar uma linha telefônica. Hoje, o que acontece com o telefone? Hoje o telefone se dá de graça. Oferecem para vocês. Então, isso é para demonstrar que o monopólio não é bom para ninguém. Hoje, no terminal rodoviário onde teve esse evento, lá os proprietários daqueles 30 pontos se resume a 4 pessoas. E não 30 motoristas, 30 proprietários, não. Então, nós temos que entender o seguinte, que hoje o serviço de aplicativo é algo que veio para ajudar o povo, porque o povo não aguenta mais pagar caro por transporte. Já chega o transporte coletivo, que acabou de ter um aumento. Onde já se viu cobrar R$4 de um passageiro aqui em Bauru? Qual é a distância que se percorre? Quantos passageiros estão? As contas que apresentam aqui, me desculpem, são contas fajutas. Fajutas, porque não correspondem à realidade dos gastos. Então, o que o povo quer é simplesmente o seguinte: ele quer transporte, seja coletivo, seja individual, mas com preço compatível ao seu bolso. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente.